Eu acho que você está como eu. Não tem jeito de você, qualquer televisão que você ligar, qualquer canal que você ligar, você tem o tempo todo, é deslavado o negócio, é sério demais. É irritante você ver o que as pessoas estão fazendo todos os dias, eu acho que você sofre, e ver como as pessoas são atendidas nos hospitais, né? Como as pessoas estão sofrendo no nosso país, doentes, passando necessidade de toda forma, fome, né? A miséria é grande, e você vendo o dinheiro sendo direcionado para outras pessoas, e pessoas com muito dinheiro que não sabem o que fazer com isto. E talvez você esteja passando, eu acredito, muitos estão sendo afetados, pessoas desempregadas, empresas fechadas, fechando. E aí eu fico pensando, como é que você está sendo afetado por isso? Qual é a sua atitude? Como é que você está diante de tudo isto, né? E o especial para mim é Deus, é a palavra de Deus. Por que é especial? Porque a gente deveria estar acima de todas essas coisas, você e eu. Não é que nós não temos problemas, como o Júnior disse aqui agora há pouco. Nós temos as nossas dificuldades, mas a gente não poderia de forma nenhuma se prostrar e nem nos entregarmos, e nem ficarmos perdidos como muita gente está perdida sem saber o que fazer. Porque Deus tem a saída sempre, Deus está no controle sempre. Deus, como nós cantamos agora há pouco, Deus continua sendo Deus independente das situações. Ele é altíssimo, Ele é tremendo, Ele está acima de tudo. Então eu espero e desejo muito que você entenda a palavra do Senhor. E quando eu falo em prosperidade, essa palavra é tão gasta por aí, e não tem nem objetivo de atrair você, nem de fazer nada com isto. Na verdade é experimentar a abundância de Deus em todas as coisas no momento de crise, que vai além de dinheiro. Estamos falando da sua família, estamos falando da sua fé, estou falando de todas as coisas na sua vida, em tudo que você faz. Ser abundante, experimentar a vida melhor que Jesus tem. Amém? Então, prosperidade em tempos de crise. O texto ele é grande, eu pedi que você lesse na sua casa, mas não tem jeito, eu sei que muitas pessoas que estão aqui não leram, então eu preciso que você me acompanhe rapidamente, né? E ouça esse texto para você entender sobre a história de José. Então preste atenção lá, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e ele foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, Deus prosperava em sua mão, então José achou graça a seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Versículo 6 diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, disse a ela: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. José aparece, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor
que era o seu marido, veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, então a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José. Agora, Deus estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Tudo estava nas mãos dele. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Bom, Gênesis 37:2 diz que José tinha 17 anos quando ele foi levado para o Egito. Era adolescente ainda. E lá, enquanto ele estava com seu pai, antes de ir para o Egito, seu pai o enviava constantemente para ver os seus irmãos. E ele trazia um relatório desses irmãos que estavam trabalhando. E o relatório dele sempre era um relatório negativo, porque os filhos estavam agindo erradamente. Então ele dava um mau relatório do que os filhos estavam fazendo. E se isso não bastasse, ele tinha sonhos. E nos seus sonhos, o seu pai e mãe apareciam se prostrando diante dele, ele como maioral. Os seus irmãos todos se prostravam diante dele, e eles detestavam isso. Então eles tinham raiva porque o pai tinha preferência por ele. Eles tinham raiva porque eles sempre davam um relatório negativo. E além disso, ele tinha esses sonhos que mostravam que eles seriam servos dele. Então eles não gostavam disso. Por causa disso, eles planejaram e o lançaram. Todos concluíram que deveriam fazer isso, matá-lo. Um deles disse: não mata, então preferiram jogar ele numa cova. E eles iam deixar para morrer naquela cova. Mas depois um outro irmão discutindo, pegou e falou assim: vamos tirar e vamos vender para os ismaelitas. E vamos entregar para esses que estão indo para o Egito, a gente vende, pelo menos a gente não fica com o sangue dele nas nossas mãos. E lá no Egito, então foi onde nós lemos aqui, diz que ele foi comprado pelo capitão de Faraó, pelo capitão da guarda de Faraó, como um escravo. Foi vendido ali e vendido a segunda vez. Então pensem comigo, pano de fundo, ele é um garoto de 17 anos, abandonado, vendido pelos seus irmãos, agora sozinho numa terra distante, sem família, sem amigos, outro povo, outra língua. Aparentemente, preste atenção nisso, aparentemente ele estava só. Imagina você passar por uma situação assim. Como foi que a sorte de um homem muda tão de repente, desta forma, em 13 anos? E é uma coisa que você e eu devemos pensar, como é que as situações mais difíceis nas nossas vidas também podem ser mudadas completamente desse jeito? Será que essas coisas que você está enfrentando e eu estou enfrentando, Deus pode intervir do mesmo jeito que interviu? Será que Ele deseja? Como é que é o nosso relacionamento com Deus? Pode ser da mesma forma que foi? Ele faz os mesmos milagres? Ele quer fazer isso na sua vida? Foi pensando nisto que eu descobri algumas coisas que tocaram meu coração profundamente, que eu quero que você também saiba. Primeiramente, como é que isso pode mudar na sua vida tão rapidamente? Tenha certeza de que o Senhor está com você naquilo que você faz. Vamos falar juntos? Preste atenção nisso. Você viu o que você leu? Tenha certeza que Deus está aprovando, que você tem a bênção, que Ele está com você, presente naquilo que você está fazendo, todas as coisas. E é interessante, quando eu fui olhar sobre Deus estar com eles, você pode procurar isto, hoje é muito bom, né, no eletrônico, você pode procurar sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó, sobre a vida de José, que vou ver com vocês aqui, a vida de Davi. Você vai ver dizendo assim, Deus estava com eles. Essa era a grande diferença, e por isso que eles se destacavam de todos os outros. Não somente eles sabiam que Deus estava com eles,
e Deus deixava claro, as pessoas envolvidas, sejam do seu povo ou de fora, reconheciam, Deus está com ele. E falando especificamente de José, o que me chama a atenção, 4 vezes nesse capítulo é repetido sobre a presença de Deus na vida de José. No 2, no 3, no 21 e no 23. Pode pôr lá para mim. Veja lá. Diz assim, e o Senhor estava com José. O versículo 3 diz, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. E no 21 diz, o Senhor, porém, estava com José. No 23, mais uma vez, porquanto o Senhor estava com ele. José era um filho de 12 que Jacó tinha. Jacó tinha 12 filhos. Ele é o homem escolhido por Deus para ser o líder. Você lê a história depois e veja o que aconteceu, como Deus usou, desafio você a ler. Eu sei que muita gente diz, nós assistimos e fizeram. Por favor, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia e leia, porque você vai ver o que a Bíblia diz sobre isso, e não historinhas, sobre a Bíblia. Por favor, leia, Se você gostou, que bom que você assistiu, mas vá para a Bíblia, que isso causa interesse para você entender. Mas ele foi escolhido por Deus para se tornar o homem mais importante do Egito, um escravo, um adolescente, escolhido por causa do seu coração, por causa da sua obediência, por causa da sua integridade, por causa da sua dependência de Deus. O próprio rei diz isso, Gênesis 41, 38, diz assim, e disse Faraó aos seus servos, depois da prisão, porque depois eu vou dizer todas as outras coisas que ele passou, resumidamente para você, Faraó disse aos seus servos, acharíamos um varão como este, e olha o que ele diz, em que haja o Espírito de Deus. Tem alguém mais sábio? Tem alguém como ele? Por isso, pela segunda vez, ele coloca tudo nas suas mãos. Mas pensando no título desse ponto, ou nesse primeiro ponto, o contrário de Deus estar conosco, vamos pensar diferente disso, é andarmos sem a bênção dele, é decidirmos sem a bênção dele, é vivermos sem a bênção dele, é a nossa insistência de viver essa vida doida e louca que nós vivemos e que o mundo está preparado e está fazendo para que você viva a vida agitada mesmo, e você não tenha tempo para Deus. Não vai dizer que a igreja não é boa, não vai dizer que Deus não existe, só vai dizer, deixa para depois. E nós vamos nos ocupando. Você já viu onde nós estamos? Daqui a uns dias nós estamos em setembro de 2017, eu estou lembrando que ontem começou este ano. Eu estava pregando como ter um ano abençoado na presença de Deus. Agora já tem que dizer, gente, como ter 2018 abençoado na presença de Deus, porque 2017 foi. O tempo voa, a nossa vida passa, quantas coisas aconteceram, e nós insistimos na nossa correria, na loucura, e deixamos a nossa vida ser levada. Nós fazemos as coisas sem falar com Deus, sem pedir orientação, sem pedir a presença dEle e a bênção dEle nas coisas que fazemos. Jeremias 17, 5, 6, um texto que sempre foi muito mal interpretado, diz assim, vamos ler comigo? Assim, vamos lá juntos? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, e antes, no deserto, na terra salgada e inabitável. E aqui, mais uma vez, para quem não sabe, talvez a maioria já saiba, não é maldito por você confiar em alguém. Eu confio na minha esposa, nos meus filhos, nos irmãos. Nós precisamos confiar. O que ele está dizendo aqui, se você olha o texto, ele logo após diz que faz da carne o seu braço forte, que aparta do Senhor. É o homem confiar em si mesmo, confiar na sua sabedoria, nas suas habilidades. E Deus está dizendo, quando nós fazemos isso e nos apartamos, Ele torna a nossa vida dessa forma. O bem vem e passa e a gente não vê, Ele passa por nós. E Ele diz assim, vai morar em lugares secos e desertos. Vai ser inabitável, não vai acontecer nada de bom, não vai produzir nada. E o que está dizendo assim, que a maldição está sobre aquele que confia em si mesmo, que confia nas suas forças, nas suas habilidades e deixa Deus em segundo plano na sua vida. E que afasta de Deus e o seu coração se endurece para Deus.
O texto diz que a sua vida e tudo que ele coloca as mãos se torna improdutivo dessa pessoa que se afasta de Deus. E é interessante que não é só o fato de eu não saber a vontade de Deus. É mais do que isso e não buscar orientação. É também aquelas coisas que nós sabemos que não agradam a Deus, mas nós insistimos em fazer pensando que não há consequências. Eu não estou falando só de você, eu falo de mim. Como o pecado me engana, como nos engana. Não, isso não vai ter problema. E você faz. E Deus não vem com sinal. Né? Não tem buzina. Não tem isso. Então, gente, está tudo bem, não aconteceu nada. Né? Passei em vermelho, não bateu, então eu vou. E a gente vai fazendo, e vai fazendo. Mas ele está dizendo assim, há consequências. Toda vez que nós andamos fora da vontade de Deus, ele está dizendo assim, o homem que segue o homem, que faz a vontade do homem, não a vontade de Deus, esse caminho é amaldiçoado. Nem precisa Deus jogar maldição, porque ele já está amaldiçoado e as consequências virão. Então, o que está dizendo é que não adianta você e eu insistirmos do nosso jeito, fazermos do nosso jeito. O jeito é o jeito de Deus. Então, irmão, tenha certeza que o Senhor está com você, naquilo que você planeja, naquilo que você decide, naquilo que você investe, naquilo que você vai fazer, tenha certeza da presença de Deus na sua vida. Se você tem certeza, fique em paz. Deus pode mudar qualquer situação, mas é preciso que você e eu tomemos a decisão de que só vamos andar na presença dEle. Não vamos dar nenhum passo se Ele não estiver conosco. Deus está nisso, eu vou. Deus já sabe sobre isso, Deus falou sobre isso, eu vou. Deus calou-se, não disse nada, vou esperar, porque eu quero a bênção dEle. Amém, irmãos? A crise nós vencemos abundantemente desta forma, quando nós temos a certeza de que Deus está conosco e a presença dEle e a bênção dEle. Segundo lugar, se você deseja prosperar em tempos de crise, lembre-se que toda prosperidade vem das mãos do Senhor e não das suas. Vamos falar juntos? Lembre-se. Por isso eu comecei dizendo de que, será que nós entendemos o que significa Deus na nossa vida hoje? Se nós entendêssemos mesmo a fundo o que significa, então, leitura, meditação, oração, igreja, grupos, nós não perderíamos nenhum momento, nós colocaríamos tudo isso em primeiro lugar na nossa vida, porque nós sabemos que do nosso jeito não dá, é do jeito de Deus. Eu não posso, eu não consigo, por mais que eu queira. O texto aqui está falando por 5 vezes também, e agora dizendo da bênção de Deus. No 2, no 3, no 5 e no 23, que eu quero que você veja. Diz assim, preste atenção nisto, que Jesus abra os seus olhos e os nossos olhos nesta noite. E o Senhor estava com José, e ele foi um varão, porque o Senhor estava com ele. Versículo 3 diz, o Senhor estava com ele e... tudo que ele fazia, Deus prosperava nas suas mãos. O 5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Não havia nada que a bênção de Deus não se estendesse. E mais uma vez no versículo 23 diz que o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava. Então ele cuidava lá do rei, foi mandado lá para a prisão, agora ele cuida de tudo na prisão. E ele diz que entregou tudo, tudo que havia na prisão era feito por José, controlado por José. E o final do versículo diz o quê? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por isso, irmãos, o Salmo 127 é a melhor descrição do que é fazermos as coisas sem a bênção de Deus. Não tem jeito. Quando ele fala de coisas inúteis, depois você pode ler na sua casa, ele está dizendo assim, se o Senhor não construir, o edifício não sai ou desaba. Falei, vão, trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar, ele diz, a segurança é falha. Isso o texto diz. Se o Senhor não trabalhar por nós, diz, o nosso trabalho não trará resultado e não trará satisfação, porque diz que
prazer e experimentar e aproveitar daquilo que nós conseguimos e ganhamos, vem de Deus. Podemos até conseguir, mas não vamos aproveitar nada. O Salmo é bem claro nisso, dizendo, para explicar, se eu não tiver a prosperidade que vem das mãos de Deus, as minhas não trarão. Eu posso ter coisas, mas a prosperidade não é você possuir as coisas. Prosperidade inclui você usufruir das coisas. E a Bíblia é bem clara em dizer que os maus trabalham para juntar para entregar nas mãos daqueles que obedecem a Deus, são justos e fiéis ao Senhor. É uma questão de você e eu crermos na palavra e crermos em Deus. Então, nós aprendemos aqui que a prosperidade do servo de Deus vem dos joelhos calejados e não das mãos calejadas. E por favor, não vai sair por aí dizendo, irmãos, não precisa trabalhar mais. Ajoelha e está tudo bem, né? Não, não é isso. Está dizendo, trabalhe, mas trabalhe muito de joelho. Joelhos calejados vão fazer as coisas acontecer. Hudson Taylor, que foi um missionário na China por 51 anos, ele disse exatamente o que está aí. Vamos ler juntos? Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A questão aqui é nós escolhermos quem que você quer que trabalhe. Você ou Deus? A questão aqui é você e eu decidirmos quais resultados queremos ter, os nossos ou os resultados de Deus. Você está ouvindo, irmão e irmã? Amém? Que resultados você tem colhido e nós colhemos? Depende do que nós fazemos. E sabe por que muita gente, e talvez você seja alguém assim, muitas pessoas não prosperam naquilo que ele faz, na sua vida. E ele coloca as mãos, as coisas ficam piores do que estava. Porque são as mãos deles, não são as mãos de Deus que trabalham. São as suas próprias mãos. Quando nós colocamos diante de Deus, e eu quero muito trabalhar isso no seu coração. Sei que nesse momento eu estou trabalhando evangelização como estilo de vida, mas quero muito ter um bom tempo para falarmos sobre oração. Eu agradeço a Deus as pessoas que estão descendo com o ministério. É um ministério que funciona aqui embaixo, 6h30. Terezinha, conversamos essa semana, vamos conversar novamente. Eu sei que tem pessoas que estão indo lá. Desafio você que é líder de grupo e ministério, aquele que pode, desça às 6h30, para orar ao Senhor. Porque esse culto aqui não vai ser nada se não tiver oração. A mensagem não vai fazer sentido. Eu posso pregar o que for para vocês. Se Deus não preparar o seu coração e nós não formos na unção e no poder de Deus, vou gritar aqui e não vai acontecer nada na sua vida. Pode ser que você esteja com o seu coração fechado agora. E só a oração pode abrir os céus e abrir o seu coração e mudar. Eu tenho uma vida de oração. É a coisa que eu mais gasto pela manhã. É a primeira. Então eu estou falando de algo que eu quero dizer, e estou orando para que você tenha essa vida assim. Você está recebendo pelas manhãs, pelas madrugadas, você recebe uma mensagem minha, acabei de orar por você. Pode saber, cada um de vocês vai receber isto. Quem Deus toca no meu coração naquela manhã, eu falo, opa, para você agora, olha, acabei de orar por você, você está na minha agenda todos os dias. Orar, colocar o nosso joelho no chão e dobrar, porque quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós trabalhamos, é o homem que trabalha. E Deus quer, e Ele deseja que você seja abençoado. Então, irmão, se a bênção depende de Deus, então nós precisamos correr para Deus. Amém? Se vem de Deus, nós precisamos depender de Deus e não de nós, e não da nossa força, não das nossas habilidades. Amém? Ele nos deu habilidades. Use-a, sem problema. Mas Deus precisa estar à frente. Você precisa saber que tudo vem dEle. Se vem de Deus, nós precisamos buscar, então não são as coisas, nós precisamos buscar a Deus. Quem me buscar vai me achar. Aquele que me busca de todo o coração me encontra. Sabe por que Deus não se deixa achar? Porque você, como eu e você, como pais. O filho, pai, eu queria um brinquedo. E você sabe que dali 5 minutos ele quer outro brinquedo. E mais outro brinquedo. Mas de vez em quando você encontra o filho, por exemplo, a Sofia está numa desta agora. Ela tem um brinquedo que ela pediu para o aniversário dela em setembro, que ela está pedindo acho que há 2 meses. E nós já tentamos de tudo, porque não encontra aquele, encontra outros. E a gente oferece e fala, e ela, não desse jeito que eu estou dizendo, eu quero aquele brinquedo daquele jeito. E você espera, ela espera, está há 2 meses.
ela vai ganhar. E o que Jesus disse sobre isto? Que um juiz iníquo, que não atendia ninguém, mas pela insistência da mulher, ele foi lá e atendeu. Vou atender para ela parar de me importunar. Falou, se um homem mau faz isso, muito mais Deus. Deus deseja te responder. Só que Deus não é irresponsável. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor mudasse minha vida. Amém. É mais ou menos, eu queria um docinho. O Senhor pode dar? Não deu, tudo bem. Eu sabia que não ia dar mesmo. Não, não é isto. Senhor, mas também não é o que as pessoas fazem por aí, porque isso é errado, é pecado. Não é determinar para Deus, isso é pecado, ninguém pode dirigir-se para Deus. Se fosse dirigir para um policial falando assim, ele estava preso, né? Para um juiz. Aí para Deus as pessoas acham que podem fazer. Fiz a minha parte, agora o Senhor... Nada disto. Mas Deus precisa ter certeza que quando você e eu chegamos para Ele, nós estamos assim, Senhor, se Tu não me abençoares, eu não Te largarei. O Senhor vai me ver todos os dias, todas as madrugadas aqui orando, orando, como Jacó disse, até o Senhor, eu vou soltar só quando o Senhor me abençoar. Você entende isto? É assim que tem que ser a nossa vida, a sua, se é Deus então nos abençoa, quando nós o buscamos, Ele devia ser a maior busca do nosso coração. A bênção de Deus estava em tudo que Ele colocava nas suas mãos. Tudo, não importa onde Ele ia. Mesmo preso, Ele vivia em liberdade. Ele sabia que Ele era incapaz, Ele era apenas um escravo abandonado, Ele sabia disto. Vendido, estrangeiro, sozinho. Ele não tinha em nada e ninguém para se assegurar e dizer assim, é isso aqui que eu tenho meu apoio. Não. Por isso, o seu apoio era Deus, ele tinha que correr para Deus. Só que, irmãos, quanto mais nós corremos atrás das coisas, sem Deus, mais elas fogem de nós. Preste atenção nisso. É o que o texto disse lá. Quando você me desobedece, quando você não me deseja, quando você não me busca, tudo se torna em deserto na sua vida. Maldição sobre a sua vida. Tudo foge de você. Mas quando você me obedece e me busca, não é fazer campanha. Seria a coisa mais fácil. Nem precisava Jesus, vamos fazer uma campanha, irmãos. Elimina Jesus e faz campanha. E continua fazendo as mesmas besteiras. Jesus diz assim, quem me segue, quem anda comigo, quem é meu discípulo, quem é obediente, quem tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com ele. E não é compromisso com dinheiro, meu irmão. Deus é rico. Tá bom? Preste atenção. Ele quer isso também. Por causa da igreja dele, por causa de você, mas não por causa dele. Compromisso de obediência, de ser dele, de pertencer a ele. Aí sim. Lembre-se que toda prosperidade vem das mãos do Senhor e não das suas mãos. Então, por que você não corre para aquele que é o autor da vida, aquele que tem todas as bênçãos nas suas mãos e pode abençoar você? Por que você não corre para ele? Por que você não corre todos os dias? Por que você não coloca diante dele o seu clamor e diz, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando, age nisso na minha vida. Creia, ele é. Você não viu os impossíveis acontecer na vida de José? Não era possível. Ele não podia, mas Deus pode todas as coisas. Amém? Diga para o seu coração, Deus pode todas as coisas. Eu não posso, mas Deus pode. Terceiro e último lugar. Se você deseja prosperar em tempos difíceis, vamos falar juntos? Creia que Deus transforma todos os males. Eu vou mostrar para vocês pelo menos 4 coisas que eu vi na vida de José aqui, que ele enfrentou, que eram os males na sua vida. Primeiro ele enfrentou o ódio, a rejeição, o abandono dos seus irmãos, a ponto de venderem. Eles queriam matá-lo. A maioria queria matar. 2 deles se esforçaram e acabaram livrando e venderam, mas queriam matá-lo. Então ele enfrentou o ódio, o abandono, a rejeição e vendido por eles. Depois ele enfrentou o fato de ser um escravo, um adolescente, agora morando numa terra distante, sem sua família, sem amigos, outro povo, outra língua, outra cultura, e ele sozinho lá, um adolescente para enfrentar tudo aquilo. Terceiro, ele enfrentou a mulher do seu senhor, porque ela diz que dia após dia ela tentou que ele se deitasse com ela. E ele teve um cara solitário, jovem, bonito,
Você entende qual é a situação que ele tinha que enfrentar? A tentação em cima das suas dificuldades. Por último, ele foi preso, pelo menos isso que eu vi, ele foi preso injustamente, perdeu o alto posto que ele tinha, o respeito do seu senhor, por causa da mentira da mulher. Qual seria a sua reação, se fosse você passando por isso? Eu vejo a facilidade que nós temos para reclamar das coisas quando elas são difíceis. E nem muito difíceis. Você não sente vergonha algumas vezes? Quando você olha para a sua fé? Nossa Senhor, isso é tão pequeno, estou eu aqui reclamando. Tantas coisas maravilhosas. Mas eu pergunto, qual seria? Mas eu vou um pouquinho mais. Qual tem sido? Vamos mais fundo. Qual tem sido a sua reação nos tempos difíceis da sua vida? Jesus não nos enganou, ele diz, vocês terão tempos difíceis. Nós tivemos esse ano, não terminou o ano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Precisamos ter certeza que Deus está conosco. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele falou, só não percam a coragem, mantenham firmes. Eu venci, vocês vão vencer também. Mas ele diz, vocês terão. Então não vamos brincar aqui de igreja, irmãos. Não vamos achar que fazer alguma coisa aqui, né, uma mágica, qualquer coisa que nós vamos blindar a nossa vida. A blindagem está em andar com o Senhor, é a presença dEle. Ele nos protege sim, mas a nossa obediência. Fora isso, nada pode fazer. Seus irmãos o rejeitaram, mas Deus não o rejeitou. Amém? Sua solidão no país, distante, foi suprida, porque ele estava só, mas não era solitário. Essa é a verdade. Amém? Sabe bem a diferença? Ele estava só, mas não solitário. Não tinha mais ninguém da sua família, mas ele tinha a presença de Deus com ele. Então não era um solitário entregue, perdido, sem nada. Porque Deus era presente com ele, cuidava dele, e a prova, e você leu aí. O seu cárcere injusto provou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na nossa vida. Amém, irmãos? Nem aquela prisão o fizeram prisioneiro. Nem a escravidão o tornaram escravo. Nem aquela cova puderam prendê-lo. Ele sempre, no seu coração, era um homem livre por causa de Deus. E por ser um homem livre, por confiar em Deus, e viver para Deus, e obediente a Deus, e temente a Deus, ele se tornou, em 13 anos, o governador daquele país. Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos, vamos falar juntos? E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Se nós amamos a Deus, se nos ajustamos aos seus planos, se somos obedientes àquilo que nos orienta, ele tem um compromisso de fazer o mesmo que fez com José, fazer com a sua vida, irmão. Quando eu vim falar para você nesta noite, eu sei que muitos de vocês não vão falar para os outros, mas cada um de nós está numa batalha que nós enfrentamos, e muitas vezes sozinhos. E a palavra de Deus nessa noite é para dizer, Deus está vivo, Jesus está vivo. E Ele é quem revelou Deus para você e para mim. E esse mesmo Deus é o Deus que age do mesmo jeito hoje. Então você tem que pegar todas as coisas mais complicadas da sua vida, aquelas insolúveis, aquelas impossíveis, e falar, Senhor, está aqui, sou teu filho, sou tua filha, teu servo, tua serva. Por favor, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o meu Deus, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Por favor, age nessa situação, muda a minha história, muda a situação, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E você e eu precisamos, em cada situação, dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode. É isso que eu faço nas minhas manhãs, eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história. Eu creio que o Senhor pode colocar sede e fome no seu coração. Eu creio que Deus pode derramar santidade na sua vida de tal forma que você queira. Queira Deus acima de todas as coisas. Queira viver a vida que Ele tem para você, que Ele comprou para você. Eu creio nisto. Por isso eu oro cada dia. Mas eu creio que Ele pode mudar a sua vida financeira. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo.
Você pode colocar, Senhor, por favor, muda. Você fala, mas a minha dívida é grande demais, pastor. Já estou até envolvido com agiotas. Jesus diz, eu fiz isso com José, eu fiz com todos os homens que confiaram em mim. Eu sou um Deus que não decepciona. Você pode confiar em mim. Creia em mim. Você vai ouvir testemunhos em breve aqui de quanto que Jesus tem feito na vida das pessoas aqui. Creia nisso, dependa disto. Deus está dizendo assim, eu transformo todos os males em bênçãos. Amém? Fala assim, Deus transforma todos os males em bênçãos. Você tem coisas em sua vida que você fala são ruins demais? Eu queria fugir delas. Não queria que acontecesse. Deus está dizendo sim, eu vou fazer que elas trabalhem a seu favor se você confiar em mim. Quer que Deus mude isso na sua vida? Amém, irmãos? Você quer? Eita, amém, fraco. Eu vou perguntar, você quer, irmão? Que Deus ajude e ensine você a confiar nele. O que fazer para que você seja próspero em todo o tempo e em tudo? O que fazer? Fique em pé. Vamos falar juntos? O que a gente precisa fazer? Primeiro, tenha certeza que o Senhor está com você naquilo que você faz. Se o Senhor for, se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor falar, então eu vou atender. Se o Senhor não falar, eu vou esperar até o Senhor falar. Amém, irmãos? Segundo, você está cansado? Quando você digita lá prosperidade para procurar bênção, crise, coisas assim, você vê alguém com uma pedra sobre os ombros muito grande. Eu penso que muitos cristãos estão com uma grande pedra sobre os seus ombros que não precisavam carregar. Porque Jesus disse, tanto para o que não tem Jesus e para quem já o tem. Fala, vinde a mim. Está cansado? Sobrecarregado? Eu posso tirar esse peso das suas costas. Amém? Deus, Ele está dizendo, lembre que tudo vem das mãos dEle. Pare de tentar fazer do seu jeito. Quer mudar o pecado na sua vida? Quer mudar o vício na sua vida? Descanse no Senhor. Ele pode ajudar você. Terceiro e último. Satanás já está acostumado com ele apertar você e você pular e reclamar. Sabe o que ele vai ficar fazendo? Apertando. Todas as vezes. E Deus deixa apertar porque Ele deseja ver um José saltar de dentro de você. Mas cabe a você. Ninguém mais pode fazer isso a não ser você mesmo. Em nome de Jesus. Louvor, irmãos, não é vir cantar aqui. Louvor é um estilo de vida. A luta vem, eu louvo. Louvor espanta o mal. Louvor alegra o coração, cura o coração. Então louvar, por isso que muitas vezes é difícil. Vamos louvar, irmãos, cante, igreja. Né? Por quê? Qual é o problema? Eu reclamei a semana toda. Como é que eu vou louvar agora? Aprenda a louvar o Senhor todo o tempo. Se Ele transforma em bênção, então pega a coisa pior que está na sua vida agora e fala, vou falar isso para você, roça isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa situação insolúvel. Porque se ela é insolúvel, o Senhor diz que eu posso correr para o Senhor o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor disse que ia me abençoar com isso que eu estou passando, o Senhor transforma em bênção. Então, obrigado, porque é uma bênção o problema é grande, então é uma bênção muito grande que o Senhor tem para a minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos.